Olá, meus caros. Aqui tá falando o professor Paulo Vitor, professor de História. Tanto tempo que a gente não se vê e eu vim gravar esse vídeo sobre um assunto que talvez quem gosta de História mesmo, até quem não gosta, quem tem curiosidade, é um dos assuntos mais interessantes, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Então vou estar falando aqui uma primeira parte sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês façam perguntas, como tá lá na atividade, né? Nossa atividade está sendo postada nessa terça-feira, dia 2 de junho. Então o objetivo é estabelecer uma dinâmica diferente, que vocês assistam o vídeo e que vocês me façam perguntas a respeito desse assunto, a Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar por alto, livros e livros não podem esvaziar todos os fatos da Segunda Guerra Mundial, mas gostaria de falar dos fatos mais interessantes. Primeiro, para a gente falar de Segunda Guerra Mundial, a gente precisa falar um pouco da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial aconteceu pela uma instabilidade, porque a Europa já era um barril de povos, por muitas diferenças políticas, étnicas que havia naquela região da Europa. Então, houve inúmeras disputas e a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu meio inesperada. Se você lembra quando a gente estudou lá na primeira atividade, se você viu o vídeo, você vai ver que um fato isolado foi dois países entraram e esses países tinham aliados e também entraram. E os países que entraram com seus aliados tinham outros aliados que também entraram na guerra e assim sucessivamente. Então a guerra meio que se depararam com a guerra. Já a Segunda Guerra Mundial não, é que a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, ela já era meio previsível. Até no encerramento da Primeira Guerra Mundial, alguns políticos já diziam isso, que não passaria outra geração sem que houvesse outra guerra mundial, por causa do desfecho dela. Que desfecho é esse, professor? A Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha em uma situação de muita humilhação, em uma situação crítica, econômica muito severa. Ainda houve, já era mal, houve a crise de 29, então a queda de grande depressão da bolsa, da quebra da bolsa de Nova York, que foi uma grande depressão no mundo, que existe recessão e existe depressão, que é uma crise muito aguda. Então resultou uma pior ainda do estado econômico da Alemanha. Então houve um sentimento de revolta. Então ideias radicais começam a surgir. Então, gente, isso é uma coisa da história. Toda vez que há uma grande crise, existe também o povo começa a ficar ansioso por ideias radicais, soluções extremas. É aí que surgem as ideias radicais do século XX, que eu fiz uma atividade também sobre isso, especialmente o nazifascismo. O fascismo surge na Itália e o nazismo, que é uma forma própria do fascismo, né? O nazismo é uma forma de fascismo, tá, gente? Deixar bem claro. Talvez até mais extrema do que o fascismo, tá? Na Alemanha, principalmente, surgem essas ideias e as pessoas compram essas ideias. E tem uma série lá de coisas que quem fez atividade com carinho entendeu lá as características do nazifascismo, do nazismo, do fascismo, entenderam lá qual é o fundamento dessas ideias. Então essas ideias ocasionaram. Uma das funções da Alemanha era resgatar o espaço vital. Então a Alemanha começa a se expandir, a Alemanha começa a se militarizar. A Alemanha, através do governo fascista que toma o poder, ela começa a se militarizar e fica forte. E Hitler, com com seu plano de expansão, começa cada vez mais expandir fronteiras, né? Primeiro ele consegue na diplomacia, até que um dia que ele invade a Polônia. Quando ele invade a Polônia, França e Inglaterra declaram guerra, porque aí já era demais, não é? A França e Guerra declaram guerra, então rapidamente entra na história a guerra entre a França e a Alemanha. Então, com a ajuda dos ingleses. Nessa guerra, a Alemanha inventou um novo modelo de batalha,
um novo modelo de guerra chamada Blitzguerra, que é uma guerra relâmpago, ao qual antigamente a guerra era mais estratégica, mais lenta, mais pausada. Eles desenvolvem um modelo de guerra rápida, onde que o primeiro ataque, a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, fazia um ataque velocíssimo. Rapidamente os tanques ocupavam as brechas causadas pela destruição da Força Aérea e automaticamente a infantaria. Em poucos meses, a França cai, mesmo com a ajuda dos ingleses. E fica um ponto da guerra aqui, que a Alemanha começa a invadir vários países aí da Europa, os menores, que não conseguem ter resistência contra esse tipo de guerra. E a Inglaterra fica lutando sozinha por enquanto na guerra. Hitler tinha um plano de invadir a Inglaterra, só que a Inglaterra é uma ilha. E a marinha inglesa sempre foi, por muitos séculos, desde o século XVIII e XIX, sempre foi uma marinha muito forte. Até hoje a Inglaterra tem uma marinha muito forte. Então, sendo uma ilha, o Hitler não tinha como competir, a Alemanha não tinha como competir com a marinha inglesa. Então, começa uma guerra pela Luftwaffe com a aeronáutica inglesa, né? Então, a Segunda Guerra Mundial continua acontecendo por muito tempo, até que o Hitler, que sempre o objetivo do Hitler foi invadir a União Soviética. Hitler invade a União Soviética, eles tinham um tratado de não agressão, mas mesmo assim Hitler invade, e um dos grandes erros, né, dizem, do Hitler, graças a Deus, foi ter de querer lutar em duas frentes de batalha. Né? Continua ele lutando em duas frentes de batalha, é muito mais difícil, não consegue dominar a Inglaterra, chega perto de dominar a Rússia, também não consegue. Aí começa a derrocada dos alemães. Professor, mas tem outro país inserido assim, o Japão. A gente teve nesse momento, durante a guerra, até antes mesmo, o pacto Roma-Berlim-Tóquio. O eixo Roma-Berlim-Tóquio. Ou seja, esses três países se lutaram. Como que o Japão era nazi-fascista? Não, mas ele também tinha interesse de ampliar o seu território ali. Foi mais ou menos assim. E quem entrou na guerra? O eixo era formado por Itália, Alemanha e Japão. Eles meio que partiram o mundo em zonas de conquista. A Itália conquistaria a África, tanto que Mussolini invade a Etiópia. A Alemanha dominaria a Europa e o Japão a Ásia, mas principalmente o Pacífico, né? A zona do Pacífico, as ilhas Filipinas, a China também entra na guerra. O Japão invade a região da Manchúria. Então o Japão quer dominar aquela região. Os Estados Unidos está muito forte naquela região. Então até que o Japão faz também uma estratégia muito arriscada. Eles atacam a principal base americana naquela região do Pacífico. A base de Pearl Harbor. Os Estados Unidos entram na guerra, né? E a gente tem lá depois o desfecho, que a Alemanha vai perder a guerra. Quem domina as forças... quem domina Berlim, quem toma Berlim são os soviéticos. Os aliados dominam a parte da Itália, tem um dia D que eles entram na Alemanha, mas quem chega primeiro em Berlim são os soviéticos. E os Estados Unidos vai lutar contra o Japão, que se a última se render depois da explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Gente, isso é só tô dando um pormenor rápido aqui, mas existe várias batalhas muito interessantes. A Batalha de Pearl Harbor, a própria invasão da Normandia, a Batalha de Stalingrado. Tem um filme na Netflix com Jude Law e Ed Harris, que é Círculo de Fogo, que fala da Batalha de Stalingrado, que foi a batalha mais sanguinária da história da humanidade. Morrendo 2 milhões de pessoas em uma única batalha, é uma batalha urbana. Tem a participação, o Brasil participa também da Segunda Guerra Mundial com as FEBs, as Forças Revolucionárias do Brasil, que lutam principalmente na Itália. Então tem muitos capítulos interessantes que eu gostaria realmente que vocês, se vocês se interessassem, eu vou estar deixando como que a atividade vai ser. Tem um documento lá, um Google Documento, que se você preferir responder por lá, né, você pode digitar lá a sua pergunta e me devolver.
para você que eu vou responder a sua pergunta, que é o interesse que vocês interessem. Ou vocês podem escrever um caderno mesmo, mandar uma foto para mim com as perguntas bem claras, de caneta, com bastante luz, tá? Pra gente abordar mais esse assunto.